Saudações rubro-negras, flageniais, Filipe Luiz desabafa após mais um tropeço do Flamengo. O torcedor tem que se acostumar a não ver os melhores em campo. O rubro-negro até dominou o clássico contra o Botafogo, mas faltou criatividade, pernas e gols. Neste vídeo, a análise completa do empate frustrante no Maracanã, os desfalques, os erros e os riscos. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial, acione o sininho da notificação. Sem mais delongas, vamos à informação. Domínio sem efetividade, né? O Flamengo começou como a gente já conhece, marcando alto, pressionando e ficando com a bola. Nos primeiros 20 minutos chegou a 70% de posse e encurralou o Botafogo no seu campo. Mas e o gol? Cadê esse gol que não chega nunca? Nada. Faltou poder de fogo, faltou quem decidisse, né? Felipe admite limitações e fala em reforços. O técnico afirmou que o clube já está de olho no mercado buscando meias, volantes e atacantes. O elenco é bom, mas precisa de mais profundidade para aguentar a maratona de competições, disse o Felipe. Pessoal, é o seguinte, por isso, né, que a gente aqui no canal já vem falando há algum tempo sobre a necessidade de uma reformulação no elenco do Flamengo, principalmente no ataque e meio de campo ali, né? Temos uma dificuldade enorme de fazer gols. Viramos o famoso arame liso, cerca, mas não machuca ninguém. Essa síndrome, né, da falta de gols só vai ser resolvida quando trocarmos bons atacantes por verdadeiros fazedores, né, no caso, de gol. Não adianta passar a mão na cabeça, precisamos de jogadores implacáveis, daqueles que, quando a chance aparece, guardam. Tivemos poucas oportunidades no último jogo, né, contra o Botafogo, e sim, realmente a gente teve, mas justamente por isso precisamos de jogadores que resolvam mesmo com uma única bola. E em relação ao Pedro, ou o time muda a maneira de jogar para aproveitá-lo com mais eficiência, ou ele vai continuar trombando com os zagueiros e o que não é a característica dele, né? E aí não vai fazer o que sabe que é gols. A verdade é que o Flamengo precisa encontrar outras formas, né, de jogar, sem perder a essência ofensiva que sempre fez parte, né, da nossa identidade. Seguimos aqui. O que também pesou, pessoal, foram os desfalques, né? Sem Gerson e Arrascaeta, o meio-campo perdeu sua inteligência e De La Cruz tentou conduzir, né, as ações, mas acabou sobrecarregado e saiu machucado. Luiz Araújo até buscou jogadas, mas faltou o apoio. E os atacantes, né? E os atacantes, meus queridos, Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha tomaram muitas decisões erradas. Resultado: 6 das 8 finalizações no primeiro tempo foram bloqueadas, tá? O time perdeu intensidade e o Botafogo cresceu. Depois dos 20 minutos, o Flamengo diminuiu o ritmo e o Botafogo adquiriu o jogo. Teve até chances de abrir o placar. O sistema defensivo rubro-negro com o Léo Pereira em destaque, né? A gente tem que falar aqui, né? A gente fala do Léo Pereira, né? Bate, mas quando faz um jogo decente, faz um jogo bom, e esse jogo ele fez um jogo muito bom, a gente tem que destacar aqui também. Segurou bem, mas a falta de organização ofensiva ficou escancarada no caso, né? Um segundo tempo caótico, né? Com as mexidas e a saída de La Cruz, o time se desorganizou. Felipe Luiz até admitiu, aspas para ele aqui, ó: perdi a mão do jogo, ficou caótico. Matheus Gonçalves entrou afobado. Juninho, mais uma vez, né, não contribuiu e nem a entrada de Varela no meio adiantou. Eu até aceito essas críticas com o Juninho, né? Estou defendendo o jogador nenhum, não.
Mas toda vez que ele entra, é para reverter resultado. Gente, ele não é craque. Ele não é Pedro. Ele é um jogador, um bom jogador, mas tem suas limitações. Ele não vai resolver jogo pra gente a todo momento. Ele tá ali para compor o elenco. Agora, não tem ritmo de jogo, né? Ele entra 10, 15, 20 minutos no segundo tempo. Cara, como que o cara vai adquirir ritmo de jogo assim? É mais difícil, tá? Se ele fosse um extra classe, beleza. Mas ele não é, né? A mesma coisa o Varela. Bom jogador para compor elenco e tudo mais. Mas ele não vai entrar para modificar a equipe, cara. Isso aí, cara, isso aí é ilusão, tá? Pura ilusão, tá? Calendário pesado e o elenco no limite. Felipe foi claro na coletiva, né? O calendário está acabando com o rendimento do time. O Fla jogou sábado contra o Bahia, quinta pela Libertadores e domingo já estava em campo. De novo, menos de 72 horas entre os jogos. A Arrascaeta não teve condição de atuar, Bruno Henrique está no sacrifício e vários atletas estão no limite físico, disse o técnico do Flamengo. Pessoal, vamos ser sinceros aqui, né? Vamos ser sinceros, tá? O Flamengo jogou sem meio armador. Ele jogou sem meio armador. Essa é a real. O De La Cruz e o Luiz Araújo até podem quebrar um galho ali, né? Mas vamos falar a verdade, um é ponta direita e o outro é volante. Não são da função. Aí você pergunta, mas tem alguém da função disponível? Eu vou falar para vocês, tem sim, a molecada na base. Mas o Felipe usa muito pouco. E aí, o que dá para fazer? Já que ele não quer usar a molecada. Aí a gente vai dar uma dica aqui, ó. Em jogos como esse, se você não tem um meia criativo, por que ficar insistindo em ter a posse de bola o tempo inteiro? Vou repetir a pergunta. Se você não tem um meia criativo, por que ficar insistindo em ter posse de bola o tempo inteiro? Muda P da maneira de jogar, gente. Torna o time mais vertical, mais direto. O Bruno Henrique e o Cebolinha ficaram encaixotados na marcação. E são os caras de velocidade, precisam de espaço para jogar. O Luiz Araújo jogando por dentro até poderia dar mais ritmo, mas esses jogadores precisam de espaço. E jogando desse jeito, amassando a bola sem objetividade, esse espaço nunca vai aparecer. A gente volta ao ponto principal. Precisamos de mais diversidade, tá? Tô até nervoso aqui. Diversidade no modelo de jogo. Se continuar sempre do mesmo jeito, vamos bater cabeça contra defesas fechadas e continuar sem criar nada de efetivo. Vai ficar batendo lá, bate e volta, bate e volta. Bate no muro e volta, bate a cabeça no muro e volta. Tá parecendo, pô, gente de hospício, velho. Que fica batendo a parede, fica batendo a cabeça na parede, cara. E outra coisa que precisa ser dita aqui, mesmo que já esteja repetitivo, tá? E o preparo físico do time. Todo jogo é a mesma coisa. No segundo tempo, o rendimento despenca. E aí vem a desculpa da maratona dos jogos. Que até o Felipe Luiz, cara, já tá usando isso, gente. Ele já tá usando, mas lá no começo, se vocês forem lembrar das coletivas dele, não, a gente já sabe, realmente é assim. Eu quero que o time jogue, porque jogando o time vai se condicionando. Isso aí não fui eu que disse, não, cara. Foi ele que disse lá no começo. Por que não muda a forma de jogar em alguns momentos, gente? Tem que parar com a teimosia, muda o jeito de jogar, não tem um meia criativo. Como é que a gente vai jogar? Se a gente não tem um cara para meter uma bola para um Bruno Henrique, se a gente não tem um cara para fazer a articulação das jogadas, para dar o último passe com perfeição. A gente ainda estava sem o Gerson. Não era só o Arrascaeta, a gente estava sem o Gerson também. Que é o cara um pouco mais lúcido ali na hora de meter uma bola, como ele fez até contra a LDU em algumas vezes, deixando... Eu não lembro se foi o Pedro, não sei quem foi... Cebolinha, que ficou na cara do gol, que ele meteu uma bola e acabou perdendo o gol.
Pelo amor de Deus, né? Pressão alta o tempo inteiro exige demais fisicamente, gente. Então, por que não adaptar a estratégia? É nítido que os jogadores estão abrindo o bico e isso precisa ser encarado com seriedade. Do jeito que está, vamos seguir vendo o time morrer no segundo tempo e entregando os pontos importantes, cara. E aí vem a comparação. Aí é comparação mesmo, tá? O Palmeiras também tem a mesma quantidade de jogos do Flamengo, 31 no ano. E por que o Palmeiras está melhor fisicamente? Essa daí é uma outra questão, tá? Agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa última rodada, porque o Flamengo não fez o seu papel na Libertadores. Perdeu para o Central Córdoba, no Maracanã. Empatou com o Central Córdoba na Argentina. Empatou com o LDU em Quito, num jogo que dava para ganhar. Só que faltou ambição. Preferiu ali segurar, até entendo, pela altitude. Mas se tivesse um pouquinho de ambição no primeiro tempo, tinha virado o jogo pelo menos ganhando ali. Pessoal, esse jogo contra a LDU, passou agora na quinta-feira, era para ser só para cumprir tabela. Entendeu? Aí colocava um monte de reserva e ia contra o Botafogo com a força máxima e fôlego em dia. Mas não, tivemos que bater o time, botar o time titular, né? Capinar sentado para ganhar, senão ia ficar desclassificado, e com pressão alta e tudo mais. Aí chega no clássico, o time já está sem perna e deixa de somar 3 pontos. E mais uma vez, a culpa não é do Felipe Luiz. Felipe Luiz tem suas culpas e também tem que parar de ser teimoso. Tudo bem, mas a culpa é dos próprios jogadores que se colocaram nessa situação. Eles se colocaram nessa situação. Tá? Eles se colocaram nessa situação. Não foi o técnico, não. O técnico tem seus problemas, tem seus erros, mas foram eles. Tá? Foram eles. Porque senão dava para ter entrado com um time misto agora quinta-feira, dava para jogar com um time completo, com fôlego, com tudo, para cima do Botafogo para ganhar os 3 pontos e continuar 2 pontos do Palmeiras, já que o Palmeiras ganhou do Bragantino de virada por 2-1. Mas não, o que aconteceu? Fizemos uma pancada de lambança na Libertadores, agora chega no final, agora é obrigado a ganhar os 2 jogos. E com saldo de gols, para tentar pelo menos ser o primeiro do grupo. Porque esse grupo é uma baba. Uma baba de grupo. O Flamengo está passando vergonha. Vergonha na Libertadores. Essa que é a verdade. Não é porque vai classificar, não, que a gente não vai deixar de falar aqui, não. Vergonhoso. E aí, soma essa parte física, entendeu? Chega contra o Botafogo, jogou... Aliás, o jogo foi horroroso, né? Tanto o Botafogo também não queria jogar. Essa que é a verdade. Os 2 times parece que estavam satisfeitos com o empate. E a bola do jogo foi a defesa do Rossi, né? E tem gente que ainda reclamava do Rossi. Pelo amor de Deus, olha quantos que ele está fazendo pro nosso time. Já salvou o nosso time em vários outros jogos e nesse salvou. Porque foi a melhor chance do jogo do Botafogo. E o Rossi defendeu. Tá? Seguimos aqui. Com o empate, né? O Flamengo foi a 18 pontos e viu o Palmeiras abrir 4, né? De vantagem na liderança. E adivinha, o próximo jogo é contra quem, meu querido, no Brasileirão? É contra eles mesmo. Um confronto direto contra o líder, fora de casa. Antes disso, ainda tem o jogo pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, né? É isso aí. Pessoal, o Flamengo segue bem na tabela. Não é 4 pontos, cara. Tem agora o jogo de confronto direto. Foco agora é o jogo contra o Palmeiras, tá? Nesse domingo, dia 25, às 16 horas, lá no tapetinho deles lá. No tapetinho do Palmeiras, tá? Aquele gramado artificial lá. Então, assim, já começa o jogo com dificuldade por causa do gramado. Isso daí é fato, gente. O Flamengo pode chegar lá e pode ganhar, mas você sabe que a diferença de um gramado... Cara, tem gente ainda que quer discutir, eu não vou nem discutir, porque não tem nem como discutir isso. A diferença é enorme de um gramado artificial para um gramado
natural, tá? Não vou entrar nem em discussão aqui. A falar nisso, você aí que está me ouvindo agora, deixa nos comentários o que você acha de gramado artificial e do gramado sintético. Você acha que tem diferença? Para quem já jogou bola, já jogou alguma coisa, sabe que é muita diferença. Velocidade de bola, tempo de reação, um monte de coisa, tá? Esse jogo contra o Palmeiras é o jogo que importa, tá? Aí você vai me perguntar, ô Márcio, o jogo da Copa do Brasil. Aí eu vou responder para você, coloca a molecada para jogar, meu irmão. Poupa geral, porque se perder esse confronto direto com o Palmeiras vai abrir 7 pontos. Ele vai abrir, tá bom? E aí, meu irmão, para buscar depois vai ser muito complicado. Sabe por quê? Porque hoje o Palmeiras, tá? O Palmeiras é disparado o melhor elenco dos últimos anos deles lá. É o melhor time dos últimos anos deles. Se você colocar no papel os jogadores que tem, é melhor do que todos os outros campeões, que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa. Esse time, esse elenco é melhor. Não estou falando nem falar de time, que esse time não conquistou nada ainda, mas é melhor do que o dos outros que foram campeões. O elenco é melhor, tá? E é o seguinte, meu irmão. Então, é vencer ou vencer, como já diz o nosso hino. Agora, voltando ao time, o que mais me preocupa é o desempenho, gente. Horroroso o desempenho do Flamengo em casa. O Flamengo desempenha em casa, ele empatou com o Vasco, empatou com o Botafogo, tá? Deixa eu ver aqui, empatou com o Vasco, empatou com o Botafogo. Quer dizer, só aí foi 4 pontos perdidos. Só aí. Tá? Você coloca mais 6 pontos com 18, o Flamengo era para ser líder. Só com esses 2 empates. Rendimento, rapaz, dentro de casa o Flamengo tem que fazer a sua parte. O Flamengo tem que ganhar jogos dentro de casa. Tem que buscar ponto fora. Quando é time grande, você, por exemplo, vai jogar contra o Palmeiras. Se vir com empate, pela situação que o Flamengo se colocou, os jogadores se colocaram, perder para o Palmeiras lá agora não pode. Mas se empata com o Palmeiras numa outra situação lá e vem com empate, beleza. Jogo grande, time grande, beleza, vai lá, fora de casa, arruma um empatezinho, traz um ponto para casa, beleza. Só que agora não vai poder fazer isso. Chegar lá vai ter que ganhar, senão o Palmeiras abre 7, meu irmão, aí esquece. Para tirar 7 pontos do Palmeiras com esse time que eles têm agora aí, vai ser difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. Futebol pode acontecer tudo. É o esporte que mais pode surpreender. Nem sempre o melhor vence. Então isso significa o quê? Que pode. O Flamengo pode buscar esses 7 pontos. Em 2, 3 jogos aí, se o Palmeiras vacilar, dá as 2 derrotas, mais um empate ali, e o Flamengo faz 9 e o Palmeiras faz 6. Vamos supor. Ou faz 7. Já pode passar ali, já vai estar encostado. Né? Tem o confronto direto agora, pode acontecer. Mas se abrir 7 vai ser mais difícil. Muito mais difícil de alcançar, alcançar o Palmeiras. Então, assim, o que mais me preocupa realmente é o desempenho. A maratona, os desfalques e principalmente a falta de criatividade ofensiva. Gente, a gente está sem... A gente pressiona, a gente corre, a intensidade tá boa, a não ser no segundo tempo que cai muito, a gente tem que ver isso. Mas assim, cara, a criatividade ofensiva sumiu. Não adianta fazer 300 gols em um jogo só, não. O Flamengo tem saldo de gol porque meteu 6, aí depois meteu 4 no Corinthians, aí fez 10 gols em 2 jogos. Depois é 1-0, 2-1, é placar magrinho, que é normal do brasileiro ter placar magro. Entendeu? Assim. Então, assim, mas só que tem que fazer gol todos os jogos. Tem que ganhar todos os jogos na medida do possível, é lógico. Mas fazer gols, coisa que o Flamengo não faz. Cara, o Arrascaeta é meia. O Arrascaeta não é atacante. O Arrascaeta é artilheiro do Campeonato Brasileiro.
Se você pegar as últimas rodadas, quem fez gol pelo Flamengo? Arrascaeta e Pedro. E, se eu não me engano, o Cebolinha fez um resto. E o Luiz Araújo agora, se eu não me engano, fez agora esse último jogo aí. Meia tá fazendo gol, atacante não tá fazendo gol. Reformulação, gente. Reformulação o mais rápido possível. Tá? Então, começando a cobrar um preço alto, né, pessoal? Esse arame liso que a gente vem falando, tá começando a cobrar um preço muito alto pro time, cara. Se a gente não fizer os gols, esse preço que a gente vai pagar, eu não sei, cara. Talvez a gente não ganhe o Campeonato Brasileiro. Pode até chegar forte ali na Copa do Brasil, como sempre. Mas não sei, cara. Tá preocupante. Tá preocupante. E se não reagir agora, pode ser que seja tarde demais. Beleza? Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, lance, coluna do Fra. Site 90 minutos, bola VIP Mundo Bola. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. E não se esqueça de tudo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Seja um Fla genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado. O mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negro.